Meu nome é Amber Mitchell e tenho 22 anos. Sempre imaginei que minha formatura seria o dia de maior orgulho da vida dos meus pais. A decoração estava perfeita, a comida deliciosa e todos estavam sorrindo, exceto meus pais. Por trás de seus sorrisos artificiais, algo sombrio se formava. Quando me entregaram aquela bebida comemorativa especial, seus olhos não demonstravam nenhum carinho. Um brinde à nossa formatura, disse meu pai. Mas o jeito como minha mãe sussurrou finalmente me arrepiou. Nunca imaginei que chegariam tão longe. De onde você está assistindo? Conte-me nos comentários abaixo e inscreva-se para saber como descobri que meus próprios pais tentaram me envenenar na minha festa de formatura. Crescer em nossa imaculada casa colonial no Brooklyn, um subúrbio rico de Boston, deveria ter sido idílico. O gramado bem cuidado, a cerca branca, a BMW e a Mercedes estacionadas na entrada da garagem, vistos de fora, os Mitchell eram a imagem do sucesso da classe média alta. Meu pai, Harold Mitchell, era um executivo especializado em aquisições corporativas, enquanto minha mãe, Sylvia, mantinha seu negócio de design de interiores atendendo a elite da sociedade de Boston. Nossa casa era frequentemente apresentada em revistas locais como um modelo de vida sofisticada, mas aquelas páginas brilhantes nunca capturavam a frieza que permeava cada cômodo. Desde as minhas primeiras lembranças, nada do que eu fazia era bom o suficiente. Quando levei para casa um A na segunda série, meu pai não me parabenizou. Ele perguntou por que não era um A mais. Quando ganhei o segundo lugar na Feira Estadual de Ciências na oitava série, o único comentário da minha mãe foi: segundo lugar é o primeiro a perder. Eles não eram apenas rigorosos, eram impossíveis de agradar. A obsessão deles por status definia a dinâmica da nossa família. Cada conquista era medida não pelo crescimento pessoal, mas por como se refletia no sobrenome Mitchell. Meus pais organizavam jantares nos quais me exibiam como um pônei de exposição, me obrigando a recitar minhas conquistas acadêmicas para seus convidados impressionados. A portas fechadas, eles detonavam cada interação social, criticando minha postura, minha dicção e até mesmo meu jeito de rir. Fique em pé, Amber. Os Williamsons estavam te observando curvada. Não use essa expressão comum. Isso te faz parecer ignorante. Por que você mencionaria seu interesse em saúde pública? Medicina ou direito são as únicas profissões aceitáveis para um Mitchell. No ensino médio, eu já havia desenvolvido um algoritmo interno para lidar com as expectativas deles, notas perfeitas, atividades extracurriculares de prestígio, os amigos certos das famílias certas. Tornei-me presidente do Grêmio Estudantil, capitão do time de debate e me voluntariei no hospital não porque fosse apaixonado por essas atividades, mas porque elas ficavam bem nos formulários de inscrição para a faculdade. E as inscrições para a faculdade eram tudo para Harold e Sylvia Mitchell. Quando as cartas de aceitação começaram a chegar, meus pais dispensaram todas as instituições que não fossem da Ivy League, independentemente da qualidade dos programas. Eu tinha me dedicado ao programa de bioquímica da Universidade Northwestern, um dos melhores do país, mas meus pais acharam que era um conformismo. Northwestern, meu pai zombou durante o jantar na noite em que recebi meu pacote de admissão. Por que se candidatar lá se você pode ir para Harvard? O que eu não podia dizer a ele era que eu tinha me candidatado para Northwestern especificamente porque não era Harvard. Representava minha primeira escolha de verdade, algo que era meu, não deles. O verdadeiro ponto de ruptura veio quando ganhei uma bolsa integral para Northwestern. Em vez de se orgulharem, meus pais ficaram furiosos. Nós economizamos para uma educação na Ivy League a vida toda, minha mãe sibilou durante a discussão que se seguiu. É assim que vocês nos pagam? Jogando fora as oportunidades que tanto nos dedicamos a oferecer? Eu não conseguia fazê-los entender que a bolsa era uma conquista, não uma rejeição aos seus planos. O pacote de auxílio financeiro cobriria mensalidades, moradia e alimentação, uma conquista significativa que a maioria dos pais celebraria. Não precisamos de auxílio financeiro, disse meu pai, com desdém. É constrangedor. As pessoas vão pensar que não temos condições de mandar você para a faculdade. Foi nesse momento que percebi que eles se importavam mais com as aparências do que com o meu sucesso ou felicidade. A reação deles à minha bolsa de estudos foi a primeira rachadura no alicerce de obrigação sobre o qual eu havia construído minha vida. Durante esse período turbulento, Kayla Thompson se tornou minha tábua de salvação.
Éramos amigas desde o primeiro ano do ensino médio, unidas por meio de aulas de química avançada e pelo amor compartilhado por podcasts sobre crimes reais. Kayla vinha de uma família acolhedora e solidária, que me convidava para jantar sempre que as tensões em casa se tornavam insuportáveis. Os pais dela compareciam a todos os eventos da escola, exibindo orgulhosamente suas notas B+ na geladeira e comemorando sua decisão de cursar a universidade estadual com uma bolsa parcial. Seus pais são simplesmente diferentes, Kayla dizia diplomaticamente quando eu aparecia na casa dela depois de mais uma discussão. Nem todo mundo demonstra amor da mesma forma. Mas nem mesmo Kayla conseguia compreender completamente a guerra psicológica que definia a minha vida doméstica, as críticas constantes, a manipulação emocional, a falta de afeto sempre que eu não atingia padrões impossíveis. Essas eram as feridas invisíveis que eu carregava. Apesar das objeções, aceitei a bolsa da Northwestern. Meus pais concordaram, relutantemente, em cobrir minhas despesas restantes, mas deixaram claro que consideravam aquele um investimento do qual esperavam retorno. É melhor que isso leve à faculdade de medicina, alertou meu pai enquanto me levava ao aeroporto. Não vamos gastar dinheiro para você desperdiçar seu potencial. A faculdade se tornou minha fuga. Pela primeira vez, eu estava a centenas de quilômetros de distância do escrutínio deles. Eu podia escolher minhas próprias aulas, fazer meus próprios amigos e explorar meus próprios interesses sem julgamentos constantes. Eu prosperei no ambiente acadêmico desafiador da Northwestern, mantendo um GPA 4.0 enquanto descobria minha paixão por bioquímica e toxicologia. No meu segundo ano, consegui um estágio de prestígio na Meridian Pharmaceuticals, trabalhando com a doutora Elisa Fernandes, pesquisadora pioneira em antídotos para venenos raros. O estágio não era remunerado, mas a experiência foi inestimável. Quando liguei para casa para contar a novidade, a primeira pergunta da minha mãe não foi sobre o que eu iria aprender, mas sim, se não é remunerado, como isso nos beneficia? Naquele verão, fiquei no campus para continuar minha pesquisa em vez de voltar para casa. Meus pais chamaram isso de traição aos valores familiares. Eu chamei de autopreservação. No penúltimo ano, eu já tinha construído uma nova rede de apoio. Além da Kayla, que me visitava 2 vezes por semestre, eu tinha criado amizades próximas com minha colega de quarto Jasmine e vários colegas do curso de bioquímica. E também tinha o Derek Wilson. Conheci Derek em um laboratório de química orgânica avançada, onde fomos colocados como parceiros de laboratório. Ele era brilhante, gentil e vinha de uma família da classe trabalhadora de Michigan. Seu pai era operário de fábrica e sua mãe enfermeira, e eles sacrificaram tudo para ajudá-lo a se tornar a primeira pessoa da família a cursar uma faculdade. Derek estudava na Northwestern com uma combinação de bolsas de estudo e empréstimos estudantis, trabalhando meio período na biblioteca do campus para cobrir suas despesas de subsistência. Quando apresentei Derek aos meus pais por videochamada, a desaprovação deles foi imediata e palpável. Minha mãe encerrou a ligação mais cedo, alegando dor de cabeça. No dia seguinte, meu pai enviou um e-mail expressando sua preocupação com as perspectivas limitadas de Derek e me lembrando que a Mitchells tem padrões a cumprir. A reação dele só fortaleceu minha determinação de trilhar meu próprio caminho. A cada semestre que passava, eu me tornava mais confiante nas minhas habilidades e mais distante da influência tóxica dos meus pais. Quando chegou o último ano, eu sabia que nunca seria a filha que eles queriam, e finalmente aceitei isso. O último ano passou em meio a uma confusão de trabalho de laboratório, trabalhos de pesquisa e entrevistas de emprego. Em abril, consegui uma vaga na Vertex Pharmaceuticals em Boston, uma função que se alinhava perfeitamente com meus interesses em pesquisa bioquímica e oferecia um salário inicial impressionante. Eu também havia sido aceito em vários programas de pós-graduação, mas decidi primeiro adquirir experiência na indústria. Meu GPA era perfeito. Fui coautor de 2 artigos de pesquisa com o Dr. Fernandes e fui selecionado para proferir um discurso na cerimônia de formatura do departamento. Quando liguei para meus pais para compartilhar essas conquistas, a resposta deles foi previsivelmente morna. Boston é uma cidade cara, comentou meu pai após um breve parabéns. Esse salário não vai render muito. Pelo menos você estará mais perto de casa, acrescentou minha mãe. Embora eu não entenda por que você não pôde fazer tudo isso em Harvard, para começo de conversa. Apesar da reação deles, eu estava determinado a comemorar minhas conquistas. Eu havia trabalhado duro por 4 anos e queria comemorar a ocasião com uma festa de formatura de verdade.
Como eu voltaria a Boston para o meu novo emprego, pensei que seria legal realizar a comemoração na casa dos meus pais, uma oportunidade de reunir meus amigos da faculdade e as conexões da cidade natal. Eu estava pensando em convidar umas 30 pessoas, expliquei durante um telefonema com minha mãe. Só amigos próximos, alguns professores que já estão viajando para o leste, e familiares. Houve uma pausa na linha. 30 pessoas é muita gente, Amber. E não conheceríamos a maioria delas. É isso aí, mãe. É uma chance de você conhecer as pessoas que foram importantes para mim nestes últimos 4 anos. Bem, ela disse com um suspiro que comunicava grande desaprovação, seu pai e eu precisaremos discutir isso. No dia seguinte, meu pai ligou. Sua mãe e eu decidimos que seremos os anfitriões da sua festa de formatura, anunciou ele, como se estivesse lhe concedendo um grande favor. Mas precisamos fazer alguns ajustes nos seus planos. Esses ajustes acabaram se tornando uma tomada de poder completa. Eles mudaram a data para acomodar os sócios do meu pai, mudaram o local do nosso quintal para o Brooklyn Country Club e assumiram o controle da lista de convidados. Minha modesta celebração foi transformada em um evento social com mais de 100 convidados, a maioria dos quais eu mal conhecia. Convidamos os Arringons, informou minha mãe, referindo-se aos amigos da família cuja filha havia se formado em Yale. E os Blakemores, o filho deles acabou de se tornar sócio do Goldman Sachs. Mas e os meus amigos? E o Derek e a Kyla? Perguntei. Reservamos 20 vagas para seus conhecidos da faculdade, ela respondeu, com desdém. Basta-me enviar os nomes e informações de contato deles. Tentei protestar, mas foi inútil. Todas as minhas sugestões foram ignoradas ou rejeitadas. Eles selecionaram o cardápio sem me consultar, escolhendo pratos elaborados de frutos do mar, apesar de saberem que eu preferia comida mais simples. Contrataram um quarteto de cordas em vez de me deixarem criar uma playlist. Até escolheram minha roupa, um vestido azul conservador que minha mãe achou apropriado, mas que não se parecia em nada com meu estilo habitual. Esta festa não é mais minha, reclamei com Kyla durante uma de nossas ligações noturnas. É como se estivessem usando minha formatura como desculpa para fazer networking. Então retire o que disse, sugeriu Kyla. A conquista é sua, não deles. Mas impor-me diante dos meus pais nunca foi fácil. Toda tentativa de independência era recebida com manipulação emocional ou ameaças financeiras. Quando sugeri reduzir a festa, meu pai me lembrou de quanto dinheiro eles já haviam investido no local e no buffet. Depois de tudo que gastamos com sua educação, você nos negaria esta oportunidade de comemorar com nossos amigos? Ele perguntou, habilmente transformando meu pedido razoável em um ato de ingratidão. Para piorar a situação, eles pareciam determinados a excluir Derek da celebração. Enviaram acidentalmente um convite para o endereço errado e alegaram que não havia lugar para ele na mesa da família. Quando insisti para que ele se sentasse comigo, eles concordaram relutantemente, mas deixaram clara sua desaprovação. Não entendo o que você vê nele, disse minha mãe durante uma prova de vestido que ela insistira. Ele não tem conexões, nem histórico familiar. O que ele pode lhe oferecer? Ele oferece gentileza, respeito e apoio, respondi, encontrando o olhar dela no espelho. 3 coisas que sempre estiveram em falta na minha vida. A cor desapareceu do seu rosto e ela saiu da sala sem dizer mais nada. Arrependi-me imediatamente do desabafo, não porque não fosse verdade, mas porque sabia que haveria consequências. 2 dias antes de eu voltar para casa para a formatura, ouvi uma conversa que confirmou minhas piores suspeitas sobre os motivos dos meus pais. Eu havia ligado para confirmar alguns detalhes de última hora, e meu pai aparentemente se esqueceu de desligar a ligação depois que terminamos de conversar. Desperdiçou tanto dinheiro com a educação dela, ouviu dizer a minha mãe, com a voz distante, mas audível. 4 anos naquela escola caríssima, e o que temos para mostrar? Um emprego que ela poderia ter conseguido com contatos de Harvard. Pelo menos ela vai voltar para Boston, respondeu minha mãe. Ainda podemos orientá-la para oportunidades e parceiros adequados. Se ela acha que vamos acolher aquele bolsista na nossa família, está delirando. Um Mitchell se casando com alguém desse tipo, isso destruiria tudo que conquistamos. Desliguei, com as mãos tremendo de raiva e mágoa. Apesar de anos de amor condicional, parte de mim ainda tinha esperança de que, no fundo, eles estivessem orgulhosos de mim. Essa esperança agora parecia tola.
Na noite anterior à formatura, Derek me encontrou chorando em nosso cantinho de estudo favorito na biblioteca. Não quero ir para casa, admiti, mostrando a ele a transcrição da conversa que digitei enquanto ainda estava fresca na memória. Não quero fingir que está tudo bem só por causa das aparências. Derek leu as mensagens, com a expressão sombria. Então não finja, disse-lhe finalmente. Você passou a vida inteira tentando ganhar a aprovação deles. Talvez seja a hora de decidir se ainda vale a pena tentar. Ele tinha razão, claro, mas enfrentar a desaprovação dos meus pais era uma coisa. Enfrentá-la publicamente, cercado pelos amigos e conhecidos deles, era um desafio completamente diferente. Mesmo assim, enquanto fazia as malas para o voo para Boston, fiz uma promessa a mim mesmo: esta seria a última vez que eu abriria mão da minha felicidade pela aprovação deles. Eu simplesmente não percebi o quão perigosa essa resolução se tornaria. O dia da festa chegou com um tempo perfeito, ensolarado e uma brisa suave que agitava as decorações caras que adornavam o quintal dos meus pais. Minha mãe acabou desistindo da ideia do clube de campo depois de perceber que poderia destacar melhor a casa deles com uma celebração ao ar livre. Organizadores profissionais de eventos transformaram nosso jardim em algo parecido com uma revista: tendas brancas com tecidos esvoaçantes, lustres de cristal pendurados em galhos de árvores e arranjos de mesa com orquídeas exóticas importadas especialmente para a ocasião. A equipe de buffet se movimentava, montando estações para o bar de produtos crus, a mesa de entalhe e a fonte de champanhe, nenhuma delas refletia meus gostos ou preferências. Tudo exalava riqueza e status, desde os marcadores de lugar caligrafados à mão até a porcelana com bordas douradas. Não era uma celebração das minhas conquistas. Era um monumento às aspirações sociais dos meus pais. O que você acha? Perguntou minha mãe enquanto me guiava pela configuração, seu tom sugerindo apenas uma resposta aceitável. É muito elegante, respondi diplomaticamente. Embora seja um pouco mais formal do que eu imaginava. Ela ignorou minha crítica sutil. Os Avers ficarão sentados perto de nós na mesa principal, junto com os Whitmores e os Crawfords. Coloquei seu namorado na mesa 3 com alguns dos seus primos. O Derek deveria estar na mesa principal comigo, insisti, preparada para a batalha. Ele é importante para mim, e esta supostamente é a minha comemoração. O sorriso da minha mãe se estreitou. Já imprimimos os cartões de lugar, Amber. Não seja difícil. Hoje não. Antes que eu pudesse responder, os primeiros convidados começaram a chegar. Meu pai saiu da casa com um terno novo e caro, transformando-se de repente no pai orgulhoso e carinhoso que eu nunca tinha conhecido. Ele passou o braço em volta dos meus ombros para receber os convidados que chegavam, com um aperto forte demais para ser carinhoso. Aí está o nosso formando, ele disse em voz alta para a família Herman enquanto se aproximavam. O bioquímico mais brilhante da Northwestern. Não poderíamos estar mais orgulhosos. Abri um sorriso que combinava com a insinceridade dele, interpretando meu papel na charada. Aquela era a performance deles, e eu era apenas um ator coadjuvante. À medida que mais convidados chegavam, eu me via constantemente apresentada como nossa filha, a bioquímica ou a nossa formada pela Northwestern, como se minhas realizações fossem propriedade da família e não resultado do meu próprio trabalho árduo. Cada apresentação era acompanhada de lembretes sutis da contribuição dos meus pais. Sempre soubemos que a Amber se destacaria em ciências, disse minha mãe à senhora Crawford, uma amiga de faculdade. Começamos a dar a ela um kit de química júnior quando ela tinha apenas 5 anos. A verdade é que minha tia tinha me dado aquele conjunto de química, e meus pais me desencorajaram de usá-lo porque os experimentos eram muito bagunçados para nossa casa imaculada. A chegada do meu verdadeiro sistema de apoio trouxe um alívio bem-vindo à farsa. Kayla chegou primeiro, imediatamente percebendo a fachada e apertando minha mão em sinal de apoio. Nossa, isso é incrível, sussurrou ela enquanto observava a estrutura elaborada. Aquelas esculturas de gelo são dos prédios da sua universidade? Aparentemente, sutileza não estava no menu, sussurrei de volta, grato pela presença dela. Derek chegou logo depois, elegante, mas desconfortável, num terno novo que havia comprado especialmente para a ocasião. Minha mãe o cumprimentou com um beijo frio na bochecha, enquanto meu pai lhe deu um aperto de mão que era mais intimidação do que boas-vindas. Então, Derek, disse meu pai alto o suficiente para os convidados próximos ouvirem, Amber nos contou que você ainda está considerando suas opções depois da formatura. Algum plano concreto?
A insinuação de que Derek não tinha rumo era deliberada e falsa. Ele já havia aceitado uma posição em um centro de pesquisa médica e começaria a faculdade de medicina no outono. Na verdade, senhor, vou trabalhar no departamento de pesquisa do Hospital Geral de Massachusetts enquanto estiver cursando a faculdade de medicina de Harvard, respondeu Derek calmamente. Tive a sorte de receber a bolsa Gilman, que cobre minha mensalidade. A expressão do meu pai se alterou de surpresa antes que ele se recuperasse. Harvard, você disse? Bem, isso é inesperado. O sutil insulto não passou despercebido por Derek, mas ele manteve a compostura. Ele já havia lidado com a condescendência dos meus pais antes e havia desenvolvido uma imunidade admirável a ela. O único reencontro verdadeiramente feliz aconteceu quando o irmão da minha mãe, o tio Travis, chegou. Ao contrário da irmã, Travis sempre me demonstrou apoio incondicional. Ele esteve presente na minha formatura do ensino médio quando meus pais estavam muito ocupados com compromissos de trabalho, enviou pacotes de cuidados para mim na faculdade e foi o único membro da família a me visitar na Northwestern. Aí está minha sobrinha favorita, exclamou ele, me envolvendo num abraço de urso. A perda da Northwestern é o ganho da Boston. Estou tão orgulhoso de você, garoto. O tio Travis nunca se casou nem teve filhos, dedicando-se, em vez disso, ao seu papel de tio divertido. Minha mãe frequentemente criticava sua carreira como fotógrafo de vida selvagem, classificando-a como instável ou inadequada para um Chapman, seu sobrenome de solteira, mas eu sempre admirei sua coragem em seguir sua paixão. Essa festa está um pouco exagerada, não é? Sussurrou ele enquanto nos separávamos. Sua mãe sempre teve uma queda por excessos. Ri pela primeira vez naquele dia. Você não tem ideia. Espere só até ver a escultura de gelo do prédio de ciências da Northwestern. À medida que a celebração prosseguia, fiz minha ronda, apresentando Derek e Kayla familiares e reencontrando amigos do ensino médio. Meu antigo professor de química, Sr. Hansen, compareceu brevemente, genuinamente satisfeito em ver o quanto eu havia evoluído desde sua aula. 2 dos meus professores que moravam na região de Boston também compareceram, para minha alegria. O evento cuidadosamente orquestrado ocorreu de acordo com a programação minuto a minuto dos meus pais. Os coquetéis foram servidos pontualmente às 16 horas, seguidos pelo discurso de boas-vindas do meu pai às 16h30. O jantar começou às 17 horas, com os garçons se movimentando com precisão coreografada para servir a refeição de 5 pratos. Às 18h15, exatamente como programado, meu pai brindou e anunciou que era hora dos discursos. Ele falou primeiro, proferindo um discurso polido sobre o legado de excelência dos Mitchell e o orgulho que sentiam da continuação das tradições familiares por nossa filha. Ele mencionou minhas conquistas apenas em relação ao impacto que elas tinham na família, sem nunca reconhecer o crescimento pessoal ou a paixão que me impulsionaram. Minha mãe prosseguiu com comentários igualmente impessoais, concentrando-se principalmente em agradecer aos amigos por terem comparecido e em fazer uma piada sobre como finalmente poderiam transformar meu quarto na academia em casa que sempre quiseram, um comentário que arrancou risos dos amigos deles, mas olhares de dor dos meus. Quando chegou a minha vez de falar, abandonei o discurso insosso e agradecido que havia preparado e, em vez disso, falei com o coração. Obrigada a todos por terem vindo hoje, comecei, olhando para os rostos ao meu redor, especialmente aqueles que me apoiaram durante toda a minha jornada na faculdade. Meus amigos, meus professores, meu namorado Derek e meu tio Travis. Vi minha mãe se enrijecer diante da omissão dela e do meu pai nessa lista. Esses últimos 4 anos me ensinaram mais do que apenas bioquímica. Me ensinaram sobre independência, sobre encontrar minha voz e sobre escolher meu próprio caminho. A Northwestern não foi a primeira escolha dos meus pais para mim, mas foi a minha, e sou grata todos os dias por ter tido a coragem de tomar essa decisão. Continuei, reconhecendo pessoas específicas que fizeram a diferença na minha vida, a amizade inabalável da Kayla, o amor e o apoio do Derek, a mentoria do Dr. Fernandes, o incentivo do tio Travis. A cada nome, eu via meus pais ficando cada vez mais desconfortáveis, seus sorrisos cada vez mais tensos. Enquanto me preparo para começar minha carreira em Boston, trago comigo não apenas um diploma, mas a confiança para fazer minhas próprias escolhas e a sabedoria para me cercar de pessoas que apoiam essas escolhas, concluí, erguendo meu copo. Às conexões autênticas e ao apoio genuíno. Que todos tenhamos a sorte de vivenciá-los.
O brinde recebeu aplausos entusiasmados dos meus amigos e olhares perplexos do círculo social dos meus pais, que pareciam entender o subtexto, mas não conseguiam identificar o que estava errado. Meu pai se levantou rapidamente para redirecionar a atenção, anunciando que a sobremesa seria servida no terraço. Enquanto os convidados se dirigiam à mesa de sobremesas, notei minha mãe bebendo mais do que o normal, e seu sorriso ensaiado sumia quando ela pensava que ninguém estava olhando. Meu pai manteve a compostura, mas continuou me lançando olhares de advertência através do jardim. Eu estava conversando com meu orientador de graduação quando notei meus pais encolhidos em um canto do pátio. Retornos, repeti, atordoada com a caracterização dele. Sou sua filha, não uma carteira de ações. Você é uma sanguessuga ingrata, sibilou minha mãe, abandonando qualquer pretensão de afeto. Você é só uma sanguessuga que vem nos sugando há 22 anos. A hostilidade nua em sua voz me chocou e me silenciou. Eu sempre soube que eles estavam decepcionados comigo, mas o puro veneno em seu tom sugeria algo mais profundo, algo que ia além da típica desaprovação parental. Meu pai se virou para o balcão, onde havia um copo de cristal cheio de um líquido azul claro. Tínhamos planejado fazer um brinde particular, só nós três, ao seu futuro, disse ele, com a voz subitamente e artificialmente leve novamente. Um coquetel de formatura especial que estou guardando para esta ocasião. Ele ergueu o copo, que continha o que parecia ser uma mistura de Blue Curaçao, mas havia algo estranho na cor, opaco demais, com um tom incomum que meu olhar treinado não pôde deixar de notar. É uma mistura única, continuou ele, estendendo o copo em minha direção. Algo para marcar esta transição na sua vida. 4 anos de treinamento em bioquímica e toxicologia dispararam alarmes imediatos na minha cabeça. A cor não era adequada para qualquer coquetel comum. E meu pai, que se orgulhava de suas habilidades como barman em casa, jamais serviria algo com aparência tão amadora, a menos que houvesse um motivo. Peguei o copo hesitantemente, fingindo examiná-lo com apreciação enquanto, na verdade, examinava seu conteúdo. Quando levantei em direção ao nariz, supostamente para apreciar o aroma, detectei um leve cheiro amargo de amêndoa sob o álcool, um sinal revelador de cianeto. Meu sangue gelou, mas anos lidando com a guerra psicológica dos meus pais me tornaram especialista em esconder minhas reações. Forcei um sorriso, girando o líquido no copo enquanto minha mente fervilhava de opções. Parece interessante, eu disse, enrolando. O que tem aqui dentro? Segredo de família, respondeu meu pai com um sorriso que não alcançava seus olhos. Beba em nome do seu futuro. Na verdade, você se importaria se eu levasse isso lá fora para dividir a torrada com o Derek? Ele acabou de me mandar uma mensagem, perguntando para onde eu fui. O rosto da minha mãe endureceu. Este é um momento de família, Amber. Seu namorado pode esperar. Claro, concordei, levando o copo aos lábios, mas sem deixar que o líquido os tocasse. Inclinei o copo e fingi tomar um pequeno gole, depois o abaixei. É forte. Acho melhor ir com calma, já que vou ficar entre os convidados a noite toda. A expressão do meu pai tremeu de impaciência. Não seja infantil, Amber. Termine sua bebida para podermos voltar à festa. Certo, desculpe, eu disse, fingindo tomar outro gole enquanto segurava o líquido na frente da boca sem engolir. Sabe, preciso usar o banheiro. Bebi champanhe demais hoje cedo. Já volto. Antes que pudessem protestar, virei-me e caminhei rapidamente em direção ao lavabo ao lado da cozinha, fechando e trancando a porta atrás de mim. Imediatamente cuspi o líquido na pia e enxaguei bem a boca com água. Minhas mãos tremiam quando peguei o celular e mandei uma mensagem para o Derek: emergência. Meus pais me deram uma bebida suspeita. Cheira a cianeto. Não estou brincando. Não reaja. Haja normalmente. Encontre-me lá em cima em 5 minutos. Meu antigo quarto. Dei descarga para dar um efeito especial e voltei com o copo ainda na mão. Acho que vou levar isso lá para cima para me refrescar antes de me juntar a todos, disse casualmente. Derrubei um pouco no meu vestido. Minha mãe se adiantou. Eu posso ficar com a bebida enquanto você limpa. Não precisa, insisti, mantendo a compostura por pura força de vontade. Só um minutinho. Por favor, voltem para os convidados. Eles vão se perguntar para onde os anfitriões foram.
Eu podia ver o cálculo em seus olhos, causar uma cena chamaria a atenção, o que era a última coisa que eles queriam. Com visível relutância, eles assentiram e se dirigiram para a porta dos fundos. Não demore, meu pai gritou atrás de mim, com um tom de advertência. E termine sua bebida. É especial. Ao subir as escadas, tranquei-me no meu quarto de infância e coloquei cuidadosamente o copo sobre a minha antiga escrivaninha. Minhas mãos tremiam tanto que quase o deixei cair. O cômodo havia sido parcialmente convertido em um escritório, mas meus pais mantiveram o suficiente da minha decoração original para apresentá-lo como um quarto da Emberan quando recebiam visitas, mais uma parte da fachada familiar perfeita. Peguei meu kit portátil de teste químico na mala, um presente de formatura do Dr. Fernandes, que eu havia trazido para analisar amostras de água para um projeto paralelo. Ele continha reagentes básicos para detectar toxinas comuns, incluindo um teste simples de cianeto. Quando Derek bateu discretamente à porta, eu o deixei entrar e imediatamente me joguei em seus braços, sentindo o horror da situação finalmente me atingir. Eles tentaram me envenenar, sussurrei, ainda incapaz de processar completamente a realidade. Meus próprios pais tentaram me envenenar. Derek me abraçou com força, o corpo tenso de uma raiva protetora. Tem certeza absoluta? Isso está além da minha compreensão. Afastei-me e o levei até a mesa onde estava a bebida. Sinta o cheiro. Com cuidado. Não chegue muito perto. Ele se inclinou um pouco e depois recuou. Amêndoas amargas. Sinal clássico de cianeto, confirmei. E olha a cor. Não é normal para nenhum coquetel. Além disso, hesitei, com as palavras presas na garganta, me chamaram de sanguessuga. Disseram que estou drenando os recursos deles há 22 anos. Não foi uma discussão acalorada, Derek. Pelo jeito que me olharam, eles estavam falando sério. Destampei o kit de teste com as mãos trêmulas e, cuidadosamente, realizei um teste simples em uma gota do líquido. O reagente mudou de cor imediatamente, confirmando nossas suspeitas. Positivo para cianeto, disse eu, com a voz rouca. Uma dose potencialmente letal, com base na concentração. Derek empalideceu, agarrando-se à borda da mesa em busca de apoio. Precisamos chamar a polícia. Com que provas? Perguntei. Eles vão negar tudo. Dizer que estou inventando para chamar atenção. Meu pai tem metade da polícia de Boston no clube de campo dele. Precisamos de mais provas. Peguei meu celular e comecei a documentar tudo, fotos da bebida, os resultados dos testes, uma gravação minha explicando o que havia acontecido enquanto os eventos ainda eram recentes. Também guardei amostras da bebida contaminada em vários frascos de amostra do meu kit. Deveríamos voltar para a festa antes que eles desconfiem, eu disse finalmente. Ajam normalmente enquanto decidimos o que fazer. Derek me olhou preocupado. Como você pode voltar lá e fingir que nada aconteceu? Ri amargamente. Eu tenho fingido com eles a vida toda. Esta é só mais uma apresentação. Antes de descer, escondi as amostras e os resultados dos testes na minha mala e preparei uma bebida substituta, parecida com a envenenada. Ao voltarmos para a festa, vi meus pais nos observando do outro lado do gramado, com expressões indecifráveis, exceto pelo aperto na boca da minha mãe quando ela notou a bebida ainda na minha mão. Ergui o copo na direção deles com um sorriso forçado antes de tomar um gole deliberado do substituto seguro. Meu pai assentiu levemente, um gesto que poderia parecer de aprovação para os outros, mas que agora eu reconhecia como profundamente sinistro. À medida que a noite avançava, continuei a atuar como sempre, rindo de piadas, aceitando parabéns e fingindo que não tinha acabado de descobrir que meus pais tentaram me assassinar. Mas, por trás da fachada, minha mente estava a mil, reconstituindo um padrão que eu estivera perto demais para enxergar antes. Os acidentes da minha infância que sempre pareceram convenientes demais, a vez em que misteriosamente desenvolvi uma intoxicação alimentar antes de uma competição de ciências que entrou em conflito com os planos sociais dos meus pais, os freios do meu carro que falharam depois que anunciei minha decisão de estudar na Northwestern em vez de Harvard. O que eu havia interpretado como comportamento controlador agora se revelava algo muito mais malévolo. E enquanto circulava entre os convidados com essa nova perspectiva assustadora, não pude deixar de me perguntar o que finalmente os havia levado da manipulação ao assassinato. O resto da festa passou como um borrão surreal.
Eu me movi, sorrindo, agradecendo aos convidados pela presença, aceitando os parabéns enquanto minha mente lutava para processar a tentativa de homicídio. Derek e Kayla permaneceram por perto, criando uma barreira protetora entre mim e meus pais sempre que possível. Às 22 horas, a maioria dos convidados já havia ido embora, deixando apenas familiares e amigos próximos. Meus pais mantiveram suas personas de anfitriões perfeitos durante toda a noite, embora eu ocasionalmente os pegasse me observando com expressões que agora pareciam mais predatórias do que parentais. Precisamos levar você para um lugar seguro, sussurrou Derek enquanto ajudávamos a tirar os copos vazios de uma mesa. Você não pode ficar aqui esta noite. Já reservei um quarto de hotel, respondi baixinho. Mas não há causa, respondi, pensando bem. Você não passa de uma educação rigorosa para um homicídio por causa de um discurso. Tem que haver mais. Concordamos que nossa prioridade imediata era reunir provas. Sem provas, seria a minha palavra contra a deles, e no círculo social deles, com suas conexões, eu sabia em quem acreditariam. Preciso voltar para casa, eu disse, formulando um plano. Pode haver evidências da motivação deles, registros financeiros, e-mails, algo que explique por que eles decidiram repentinamente que a filha precisava morrer. Isso é muito perigoso, protestou Derek. E se eles tentarem de novo? Eles acham que eu bebi o veneno, lembrei-o, eles devem estar esperando que ele faça efeito, não que eu venha investigar. Além disso, eles estarão no brunch amanhã de manhã. Posso revistar a casa enquanto eles estiverem fora. Depois de muita discussão, concordamos com um plano. Kayla me levaria de volta à casa dos meus pais na manhã seguinte, supostamente para pegar um item esquecido antes do brunch. Enquanto eles estivessem fora, eu procuraria evidências. Derek, por sua vez, levaria as amostras da bebida para seu professor na Faculdade de Medicina de Harvard, especializado em toxicologia e que poderia fornecer uma análise oficial. Naquela noite, acordado no quarto de hotel enquanto Kayla dormia na cama ao lado, tentei reconciliar os pais que me criaram com as pessoas que tentaram me envenenar. Teriam havido sinais que eu não tivesse percebido? Teriam havido momentos em que a máscara deles tivesse caído, revelando a verdadeira escuridão por baixo? Pensei em todas as coincidências da minha vida, as oportunidades que misteriosamente caíram por terra, os amigos que se afastaram repentinamente sem explicação, o monitoramento constante das minhas atividades sob o pretexto da preocupação parental. O que eu atribuir à superproteção parental agora parecia sinistro, em retrospecto. A manhã chegou depois de uma noite agitada. Como planejado, Kayla me levou de volta à casa dos meus pais, onde os encontrei se preparando para sair para o brunch. Esqueci meu carregador, expliquei, passando por eles em direção à escada. Não se preocupem comigo. Tranco tudo quando sair. Minha mãe pareceu prestes a protestar, mas meu pai colocou a mão em seu braço. Deixa ela pegar as coisas dela, Sylvia. Estamos atrasados. O olhar significativo que trocaram me arrepiou. Estavam claramente confusos com a minha aparente saúde, pois esperavam que o veneno já tivesse feito efeito. Assim que eles partiram, iniciei uma busca sistemática pela casa. Comecei pelo escritório do meu pai, examinando cuidadosamente os documentos e garantindo que tudo fosse devolvido exatamente como eu o encontrara. Anos vivendo sob o escrutínio deles me ensinaram a circular pela casa sem deixar vestígios da minha presença. A primeira descoberta veio quando descobri a senha do laptop do meu pai em um bilhete escondido debaixo da mesa dele, uma violação das práticas de segurança cibernética que pareceu estranhamente descuidada para alguém tão controlador. Usando a senha, acessei seu e-mail e registros financeiros, documentando metodicamente qualquer coisa suspeita. O que descobri me chocou profundamente. Por trás da fachada de sucesso, meus pais estavam financeiramente arruinados. Meu pai havia feito uma série de investimentos desastrosos, alavancando suas contas de casa e aposentadoria em empreendimentos de alto risco que fracassaram. Eles estavam com a hipoteca atrasada há 3 meses, seus cartões de crédito estavam estourados e haviam tomado empréstimos de várias das mesmas pessoas que compareceram à minha festa de formatura. Então, encontrei a apólice de seguro de vida, uma apólice de 3 milhões de dólares para mim, feita quando comecei a faculdade, mas com um aumento substancial há apenas 2 meses. Os beneficiários eram, claro, meus pais. As peças se encaixaram com uma clareza assustadora. Eles não estavam apenas tentando eliminar uma decepção.
estavam tentando lucrar com a minha morte para resolver seus problemas financeiros. A festa elaborada não era uma celebração da minha conquista, mas um estabelecimento público de suas credenciais de pais amorosos antes da minha morte misteriosa e trágica. Fotografei tudo, documentando cuidadosamente cada evidência contundente. Na mesa da minha mãe, encontrei um diário onde ela havia delineado as preocupações financeiras deles, mencionando o seguro como o último recurso caso outras opções falhassem. Harold disse que resolveria tudo, ela escreveu. Uma nova vida, um novo começo. Às vezes, sacrifícios precisam ser feitos pela família. A maneira casual como ela falou sobre meu assassinato me deixou fisicamente enjoado. Corri para o banheiro, vomitando ao me dar conta da realidade da traição deles. Enquanto lavava o rosto, tentando me recompor, ouvi a porta da frente se abrir. Congelando de pânico, olhei para o relógio. Eles voltaram horas mais cedo do que o previsto. Amber, chamou a voz do tio Travis. Seu carro está lá fora. Você está aqui? O alívio me inundou. Lá em cima, gritei de volta. Já desço. O tio Travis estava parado no saguão, com a preocupação evidente no rosto. Passei para ver se você queria tomar um café, mas seus pais disseram que você tinha saído com amigos quando liguei para o celular deles. Aí passei de carro e vi seu carro. A mentira que meus pais lhe contaram, uma entre muitas, eu agora percebia, era mais uma confirmação de sua culpa. Sem uma decisão consciente, me vi confiando no tio Travis, mostrando-lhe as evidências que havia reunido e explicando a tentativa de envenenamento. Ao contrário de Derek e Kayla, que ficaram chocados e quase incrédulos, a expressão de Travis mudou de preocupação para compreensão sombria. Eu sempre soube que minha irmã era capaz de crueldade, disse-lhe calmamente. Mas isso, balançou a cabeça, examinando os documentos financeiros. Na verdade, isso explica algumas coisas. A Sylvia me ligou mês passado pedindo um empréstimo substancial, continuou ele. Quando perguntei o motivo, ela se tornou evasiva. Recusei, e ela não falou mais comigo desde então. A validação das minhas descobertas fortaleceu minha determinação. Preciso sair daqui antes que eles voltem, disse eu, reunindo as evidências que havia coletado. Não sei bem o que fazer a seguir, mas não posso ficar nesta casa. Você vai ficar comigo, insistiu o tio Travis. Meu apartamento tem um quarto de hóspedes, e eles jamais imaginariam que você estivesse lá, dada a tensão atual entre sua mãe e eu. Podemos decidir o que fazer quando você estiver em segurança. Enquanto nos preparávamos para sair, meu telefone apitou com uma mensagem do Derek, análise confirmada. Dose letal de cianeto. O professor está disposto a prestar depoimento oficial. Ligue para mim o mais rápido possível. Com essa última evidência, eu agora tinha tudo o que precisava para confrontar meus pais e garantir que eles nunca mais tivessem a oportunidade de me machucar. Durante 3 dias, fiquei com o tio Travis enquanto formulávamos um plano. O professor de Derek havia fornecido um relatório toxicológico detalhado confirmando a presença de cianeto de potássio nas amostras de bebida, uma substância a qual meu pai tinha acesso por meio das conexões de fabricação de sua empresa. Os registros financeiros estabeleciam claramente o motivo, e o diário da minha mãe fornecia evidências contundentes de premeditação. Durante esse tempo, meus pais me bombardearam com mensagens de texto e ligações cada vez mais frenéticas, que evoluíram de perguntas casuais sobre meu paradeiro para ameaças veladas, disfarçadas de preocupação. Estamos preocupados com você, Amber, dizia a última mensagem de voz do meu pai. Você não tem sido você mesma ultimamente. Talvez o estresse da formatura tenha afetado sua saúde. Marcamos uma consulta com o Dr. Winters para amanhã. Insistimos para que você volte para casa imediatamente. O Dr. Winters era o médico particular deles, um amigo de golfe do meu pai, que sempre se mostrou, desconfiadamente, disposto a prescrever qualquer medicamento que meus pais sugerissem que eu precisasse. A ameaça implícita era clara: se o veneno não funcionasse, eles tentariam me declarar mentalmente instável. Precisamos agir rápido, eu disse a Derek, Kayla e tio Travis enquanto nos reuníamos em seu apartamento para finalizar nossa estratégia. Eles estão se agravando. Com a ajuda da mãe de Kayla, que era sócia de um prestigiado escritório de advocacia, consegui representação legal e entrei com um pedido de medida protetiva de urgência contra meus pais.
O professor de Derek nos conectou com um detetive da divisão de crimes graves que não fazia parte da rede social do meu pai. Tudo estava pronto para um confronto. Tem certeza de que quer confrontá-los diretamente? Perguntou minha advogada, senhora Hendricks, durante nossa última sessão de planejamento. Temos provas suficientes para ir diretamente à polícia. Preciso enfrentá-los, expliquei. Não só para encerrar o assunto, mas porque conheço meus pais. Eles são mestres da manipulação que enganam todo mundo há anos. Se eu não os confrontar diretamente, eles vão dar um jeito de me pintar como instável ou em busca de atenção. O plano que elaboramos foi cuidadosamente estruturado para minimizar os riscos e, ao mesmo tempo, maximizar a chance de obter provas adicionais. O confronto aconteceria na casa dos meus pais, mas com salvaguardas significativas. O tio Travis e o Derek me acompanhariam. Chegamos em casa pontualmente às 14 horas, quando eu sabia que meus pais estariam em casa, mas não esperavam visitas. Derek estacionou a um quarteirão de distância, e nos aproximamos a pé para evitar que vissem seu carro e desconfiassem. Toquei a campainha, ficando entre Derek e o tio Travis enquanto esperávamos. Quando minha mãe abriu a porta, sua expressão inicial de surpresa rapidamente se transformou em um sorriso calculado. Amber, estávamos tão preocupados. E Travis, isso é inesperado. Seus olhos endureceram ao notar Derek. Receio que não estejamos preparados para receber visitas. Não é uma visita social, respondi, com a voz mais firme do que eu esperava. Precisamos conversar, todos nós. Sem esperar permissão, passei por ela e entrei em casa, Derek e o tio Travis me seguindo de perto. Meu pai saiu do escritório, com o rosto demonstrando alarme antes de assumir uma cautelosa neutralidade. Amber, onde você estava? Estamos tentando falar com você há dias. Eu sei exatamente o que você está tentando fazer, eu disse, indo para a sala de estar, onde podíamos sentar todos de frente um para o outro. Não vamos perder tempo fingindo. Eu sei sobre o veneno na minha bebida de formatura. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meus pais trocaram um olhar rápido, o tipo de comunicação sem palavras que haviam aperfeiçoado ao longo de décadas de segredos compartilhados. Veneno, minha mãe finalmente disse, forçando uma risada. Do que você está falando? Harold, acho que a Amber pode estar tendo algum tipo de episódio. Testei a bebida, mãe, respondi calmamente, colocando o laudo toxicológico na mesa de centro entre nós. Cianeto de potássio, uma dose letal. A mesma substância que a empresa do papai usa no processo de galvanoplastia. A expressão do meu pai se obscureceu. Isso é absurdo. Você sempre teve uma imaginação fértil, Amber, mas isso é inaceitável. Travis, estou surpreso com você por encorajar essa ilusão. Não é nenhuma ilusão, Harold, respondeu o tio Travis, sério. Eu mesmo vi as evidências. Prossegui metodicamente, apresentando os registros financeiros, a apólice de seguro e cópias dos registros do diário da minha mãe. A cada evidência, as negações dos meus pais se tornavam menos convincentes, e suas fachadas compostas começavam a ruir. Você está interpretando tudo completamente errado, insistiu meu pai, embora sua voz tivesse perdido o tom autoritário. A apólice de seguro é uma prática padrão para pais. Os documentos financeiros estão sendo tirados do contexto. E o diário? Perguntei, virando-me para minha mãe. Harold diz que resolveria tudo. Ficha limpa, recomeço. O que exatamente você quis dizer com isso, mãe? Você não tinha o direito de ler meus pensamentos privados, ela retrucou, sua postura cuidadosamente cultivada evaporando. Aqueles eram escritos terapêuticos, ficção, essencialmente, uma forma de processar o estresse. Ficção que combina perfeitamente com a tentativa de envenenar sua filha na festa de formatura dela, Derek interrompeu, seu tom refletindo uma raiva mal controlada. Os olhos da minha mãe brilharam de ódio quando ela se virou para ele. Isso é influência sua, não é? Virar nossa filha contra nós com essas acusações absurdas. Derek não me virou contra você, eu disse baixinho. Vocês fizeram isso sozinhos. Eu só finalmente abri meus olhos para quem vocês realmente são. O que se seguiu foi uma aula magistral de manipulação, com meus pais repetindo todo o seu repertório, negação, manipulação, vitimismo e, quando tudo isso falhou, tentativas de reescrever a história.
Nós lhe demos tudo, declarou meu pai, trocando a negação pela retidão. Tudo. E é assim que você nos retribui? Com acusações e traição. Você tentou me envenenar, declarei categoricamente, para ganhar dinheiro com o seguro. Porque você está falido e desesperado. Não estamos falidos, sibilou minha mãe, inadvertidamente reconhecendo o resto da minha declaração. O deslize não passou despercebido por nenhum de nós. A estratégia do meu pai mudou instantaneamente. Amber, você claramente não está bem, disse ele, com a voz repentinamente suave e uma preocupação fingida. Primeiro, o estresse da formatura, depois essa fixação bizarra. Só queremos te ajudar. Volte para casa. Deixe-nos cuidar de você e esqueceremos esse infeliz incidente. Como se você tivesse esquecido de colocar cianeto na minha bebida, desafiei. Eu não vou voltar, pai. Nunca. Mas estou te dando uma chance de me dizer a verdade, uma chance de explicar como meus próprios pais puderam tentar me assassinar. Talvez tenha sido a constatação de que suas manipulações não estavam funcionando. Talvez tenha sido simplesmente o acúmulo de estresse e medo. Seja qual for o gatilho, minha mãe de repente explodiu. Seu ingrato, ela cuspiu, levantando-se. Você não passou de uma decepção desde o dia em que nasceu. Tem ideia do que sacrificamos por você? Das oportunidades que perdemos? Da vida que poderíamos ter tido sem você nos arrastando para baixo? Sylvia, meu pai avisou, mas a barragem havia se rompido. Nós lhe demos tudo, as melhores escolas, as melhores oportunidades, e você jogou tudo fora. Northwestern em vez de Harvard, bioquímica em vez de direito ou medicina, aquele bolsista em vez do herdeiro Whitmore que foi praticamente entregue a você em uma bandeja de prata. Permaneci calmo, deixando-a desabafar enquanto os gravadores captavam cada palavra. Então você decidiu me matar pelo dinheiro do seguro? Decidimos cortar nossas perdas, ela gritou. Você deveria ser nosso legado, nosso investimento. Em vez disso, você se tornou um fardo. Meu pai agarrou o braço dela. Sylvia, pare de falar agora. Mas ela estava fora de seu controle. Foi ideia sua, Harold. Um drink, você disse. Rápido, indolor, e estamos livres. Não ouse fingir que esse não era seu plano desde o começo. A sala ficou em silêncio enquanto o rosto do meu pai se contorcia de fúria. Naquele momento, a máscara caiu completamente, revelando o homem frio e calculista por baixo. Se você tivesse feito o que lhe mandaram, disse-lhe baixinho, ameaçadoramente, nada disso teria sido necessário. Um simples drink, um acidente trágico. Teríamos lamentado apropriadamente, recebido o seguro e seguido em frente. Todos teriam ficado em melhor situação. Inclusive eu, perguntei, minha voz quase um sussurro. Você nunca saberia, ele respondeu, e a crueldade casual de sua resposta me arrepiou até os ossos. O tio Travis já tinha ouvido o suficiente. Ele se levantou, posicionando-se entre mim e meus pais. Acho que já temos tudo o que precisamos, disse ele, com o rosto normalmente jovial endurecido de desgosto. Amber, Derek, vamos embora. Como se fosse um sinal, a porta da frente se abriu e o detetive Rodrigues entrou com a senhora Hendricks e Kayla. As expressões dos meus pais mudaram de raiva para choque ao perceberem a extensão da armadilha em que haviam caído. Harold e Sylvia Mitchell, anunciou o detetive formalmente, vocês estão presos pela tentativa de homicídio de Amber Mitchell. Vocês têm o direito de permanecer em silêncio. Enquanto eram levados algemados, minha mãe se virou para mim uma última vez. Você vai se arrepender, disse ela, com a voz estranhamente calma novamente. Ninguém vai acreditar em você. Nós vamos garantir. Mas olhando para ela agora, sua máscara perfeita rachada irreparavelmente, a malevolência totalmente exposta, senti algo inesperado, pena. Essas pessoas destruídas e desesperadas passaram a vida construindo uma fachada elaborada de sucesso e respeitabilidade, e agora tudo havia se desfeito em pó. Adeus, mãe, eu disse simplesmente, afastando-me do ódio dela e indo em direção ao círculo de apoio de pessoas que representavam minha verdadeira família, aquela que eu havia escolhido para mim. 6 meses se passaram após a prisão dos meus pais, e cada dia era um passo na minha jornada rumo à cura e à retomada da minha vida. O processo judicial avançou com precisão metódica.
Diante de evidências avassaladoras, incluindo suas confissões gravadas, meus pais acabaram aceitando um acordo judicial em vez de enfrentar um julgamento público que teria exposto toda a extensão de seus crimes e fraudes financeiras. Meu pai recebeu 15 anos por tentativa de homicídio e crimes financeiros, enquanto minha mãe recebeu 12, sentenças que seu antigo círculo social achou chocantes, mas que me pareceram quase inadequadas, dado o que eles tentaram fazer. Durante esse período, mergulhei na terapia, trabalhando com o Dr. Langley, um especialista em trauma familiar, para processar não apenas a tentativa de envenenamento, mas toda a vida de manipulação e abuso emocional que a precedeu. O que você está vivenciando é um trauma complexo, explicou o Dr. Langley durante uma de nossas sessões. Seus pais violaram a relação de confiança mais fundamental possível, a que existe entre pais e filhos. A recuperação dessa violação levará tempo. E levou tempo. Houve noites em que acordei ofegante, sonhando com aromas de amêndoas amargas e bebidas azuis. Houve dias em que questionei minhas próprias memórias, me perguntando se talvez eu tivesse interpretado tudo errado, uma prova de quão profundamente o gaslighting dos meus pais me afetou. Mas eu não estava sozinha na minha jornada de cura. Derek adiou o primeiro semestre da faculdade de medicina para me ajudar a me adaptar à minha nova vida, encontrando um apartamento modesto, mas confortável, em Cambridge, perto do meu novo emprego na Vertex Pharmaceuticals. Kayla vinha regularmente de Chicago, onde havia começado sua carreira, e o tio Travis se tornou a figura familiar que sempre precisei, me apoiando diariamente e organizando jantares de domingo que se tornaram uma querida tradição semanal. Com a ajuda deles, gradualmente transformei nosso apartamento em um verdadeiro lar, algo que eu nunca havia experimentado antes. Pintamos as paredes com cores quentes, enchemos as estantes com romances e periódicos científicos e criamos um espaço onde me senti segura e valorizada. Nunca expus fotos na casa dos meus pais, a menos que servissem à narrativa social deles, disse a Derek enquanto pendurávamos fotos emolduradas dos nossos amigos, da formatura e das aventuras de fim de semana. É estranho ver minha vida real representada nessas paredes. Isso é só o começo, prometeu ele, apertando minha mão. Estamos construindo algo real aqui. Meu trabalho na Vertex tornou-se mais um pilar fundamental da minha recuperação. Sempre adorei bioquímica, mas agora minha pesquisa sobre compostos farmacêuticos ganhava um novo significado. Solicitei uma designação para um projeto de desenvolvimento de antídotos para venenos raros, canalizando minha experiência traumática para um trabalho com potencial para salvar vidas. Suas habilidades analíticas são excepcionais, comentou meu supervisor durante minha primeira avaliação de desempenho, especialmente sua atenção aos detalhes e identificação de toxinas. Tive algumas experiências pessoais relevantes, respondi com um sorriso irônico, tendo compartilhado uma versão higienizada da minha história com colegas próximos. 3 meses após a sentença dos meus pais, enfrentei outro desafio: apresentar uma declaração de impacto da vítima na audiência formal de sentença. Eu estava em dúvida se deveria comparecer, mas o Dr. Langley sugeriu que confrontá-los a partir de uma posição de força poderia ser um passo poderoso no meu processo de cura. De pé no pódio do tribunal silencioso, diante dos pais que tentaram me matar, senti uma estranha sensação de calma. A pior parte não foi a tentativa de envenenamento em si, disse ao tribunal, com a voz firme. Foi perceber que as pessoas que mais deveriam me amar no mundo só me viam como um investimento, depois como um passivo e, finalmente, como uma potencial fonte de renda com a minha morte. Esse tipo de traição não deixa uma única ferida que possa ser curada com perfeição. Ela rompe toda a sua compreensão de amor, família e confiança. Meus pais permaneceram inexpressivos, já se distanciando das consequências de seus atos. Minha mãe penteava o cabelo com esmero, apesar do macacão de prisão, mantendo as aparências até o fim. Mas, apesar do que fizeram, ainda estou aqui, continuei. Estou construindo uma carreira ajudando os outros. Estou criando uma família escolhida com base em amor e apoio genuínos. Recuso-me a deixar que a traição deles defina meu futuro ou corrompa minha capacidade de confiar. Essa é a minha vitória sobre o que tentaram tirar de mim, não apenas a minha vida, mas minha capacidade de vivê-la plenamente. Quando terminei de falar, o tio Travis e o Derek me envolveram num abraço coletivo do lado de fora do tribunal. Estou orgulhoso de você, garoto, disse o tio Travis, com os olhos brilhando. Muito orgulhoso. Com o passar dos meses, canalizei minha experiência para ajudar outras pessoas, trabalhando como voluntária em uma organização que apoia jovens adultos de ambientes familiares tóxicos.
Todos os sábados de manhã, eu me reunia com um grupo de estudantes universitários que estavam alcançando conquistas educacionais sem o apoio da família, compartilhando recursos e estratégias que eu gostaria de ter conhecido anos antes. Como você sabe se está fazendo as escolhas certas quando as pessoas que o criaram têm perspectivas tão distorcidas? Perguntou Madison, uma brilhante estudante de física cujos pais também a viam como uma propriedade e não como uma pessoa. Você constrói uma nova estrutura, eu disse a ela. Você encontra mentores e amigos cujos valores se alinham aos seus e pratica ouvir seus próprios instintos. Leva tempo, mas eventualmente sua própria voz se torna mais alta do que a deles na sua cabeça. Minha vida profissional floresceu paralelamente à minha recuperação pessoal. Ao final do meu primeiro ano na Vertex, fui promovido a pesquisador associado e estava contribuindo para 2 pedidos de patente. Derek estava prosperando na faculdade de medicina, frequentemente estudando à nossa mesa de jantar enquanto eu revisava artigos de pesquisa. Tínhamos criado uma parceria baseada em respeito e apoio mútuos, a antítese do que eu havia observado no casamento dos meus pais. No aniversário da minha festa de formatura, decidi organizar um tipo diferente de comemoração, um jantar em família, reunindo as pessoas que me apoiaram durante o ano mais sombrio da minha vida. Tio Travis, Kyla, Derek, Dr. Fernandes, que veio de Chicago, meu facilitador de grupo de terapia e vários colegas se reuniram em nosso apartamento para uma refeição que representou tudo que a festa elaborada dos meus pais não tinha: conexão genuína, apoio incondicional e uma autêntica celebração do crescimento. Gostaria de fazer um brinde, disse eu, erguendo meu copo de cidra espumante. Nenhum de nós bebe mais coquetéis azuis. A escolha do seu próprio caminho e do seu próprio povo, a construção de algo real a partir de algo quebrado, e a todos vocês que me mostraram o que uma família deve ser. Enquanto brindávamos, senti uma profunda sensação de paz me invadir. Os pais que tentaram me envenenar estavam cumprindo suas penas, sua fachada social irreparavelmente destruída. Enquanto isso, eu prosperava não apesar da traição, mas porque superá-la revelara minha própria força. Mais tarde naquela noite, depois que nossos convidados partiram, Derek me encontrou em nossa pequena varanda, olhando para o horizonte de Cambridge. 1 centavo pelos seus pensamentos, ele pediu, enrolando um cobertor em volta dos meus ombros para me proteger do frio da primavera. Eu estava pensando em como cheguei longe, respondi, me aconchegando em seu abraço. Há 1 ano, quase morri no que deveria ser uma celebração das minhas conquistas. Hoje à noite, organizei uma celebração de verdade, cercada por pessoas que realmente se importam comigo. Parece a conclusão de um ciclo. Não a conclusão, Derek corrigiu gentilmente. Apenas o começo de uma nova, uma melhor. Ele tinha razão, claro. O futuro se estendia diante de mim, um futuro que eu quase havia perdido, mas agora acalentava com uma nova apreciação. Eu havia descoberto que às vezes a família que escolhemos é mais preciosa do que aquela em que nascemos, que a verdadeira força vem de sobreviver ao inimaginável e que a melhor vingança contra aqueles que tentaram nos destruir é construir uma vida bela, apesar dos esforços deles. Enquanto olhava para as luzes da cidade, senti gratidão por esta segunda chance na vida, não a vida que meus pais tentaram me forçar a ter, mas a vida autêntica que eu estava criando para mim dia após dia, escolha após escolha. Se tem uma coisa que aprendi nessa jornada, é que reconhecer seu valor é o ato de rebelião mais poderoso quando aqueles que deveriam te amar não o fazem. Às vezes, as pessoas que deveriam te nutrir são as que causam mais danos, mas isso não diminui seu valor nem seu direito à felicidade. Você já teve que fazer escolhas difíceis para proteger seu bem-estar de familiares tóxicos? Como você reconstruiu a confiança e criou limites? Suas experiências são importantes, e compartilhá-las pode ajudar outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes. Deixe um comentário abaixo. Inscreva-se para ouvir mais histórias de resiliência e cura. E lembre-se de que a família às vezes é quem você escolhe, não quem você nasceu. Obrigada por ouvir minha história e espero que ela te lembre que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há um caminho em direção à luz e à cura.